Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Joaquim. De antemão, desejo que todos estejam bem, protegidos, com saúde, assim como vossos familiares. A aula de hoje iremos abordar sobre clima, sobre clima no Brasil, quais as características climáticas no Brasil, quais os tipos de clima no Brasil e, dada a importância da natureza dos climas no Brasil, a aula também conta com a participação, com a contribuição do professor Acioli Pinto. Então vamos abordar os principais elementos e aspectos que determinam as tipologias de clima no Brasil, inclusive as classificações usuais. Bem, o debate sobre clima nunca deixou de ser um tema importante, seja nas universidades e governos. Nas universidades e governos em função do fenômeno atual das alterações climáticas, das mudanças climáticas, ganhar corpo, ganhar importância, porque passa a interferir diretamente na vida da população, na atividade agrícola, e outros setores importantes da economia e da própria sociedade. Então atinge direto a população. Como também nos meios de comunicação, isso é muito utilizado, é muito importante, saber do clima, saber do tempo. Isso, por exemplo, diariamente os meios de comunicação divulgam a previsão do tempo, as condições climáticas, diretamente dos locais, até mesmo para o desenvolvimento de várias atividades, como a navegação aérea, a própria navegação marítima, o sistema de transporte, também se utiliza muito desses dados sobre as condições de tempo e a caracterização do clima. Assim como também o clima, ele apresenta um aspecto interessante, que é o aspecto simbólico, E Teresina é típico disso, O calor de Teresina é um aspecto muito interessante porque é um aspecto simbólico, Então, Teresina apresenta médias anuais de temperatura muito elevada, isso chega em torno de 28 a 29 graus Celsius anuais, então é muito elevado quando comparado à média nacional, que é de 18 graus Celsius. Teresina apresenta uma amplitude térmica também bastante elevada. Lembrando que a amplitude térmica é a diferença de temperatura máxima e mínima, seja para um evento diário, mensal ou anual. Tá? Então, a amplitude térmica ela vai refletir as diferenças de temperatura máxima e mínima de um dado lugar e um dado momento, seja diário, mensal, anual ou período, etc. Tá? E também as condições de tempo e clima é fundamental para o planejamento e a organização das cidades, Porque, vejam, Teresina sofre constantemente nos períodos de intensidade das chuvas, que vai ocorrer principalmente no período do verão, com as chamadas chuvas torrenciais. Então, isso interfere diretamente na drenagem urbana de Teresina, e causando constrangimentos, e todo tipo de problemas para a população, principalmente a população da periferia. E lembrando daquela questão do fator simbólico, é muito comum memes, brincadeiras nas redes sociais, chamando atenção para a característica climática de Teresina de ser uma cidade que está localizada numa região deprimida, e cuja a latitude, os elementos climáticos interferem, como relevo, latitude, assim como também as condições de temperatura e pressão também interferem diretamente na elevada temperatura. A evaporação também interfere nessas médias de temperatura bastante elevada. Então, as características do ambiente local, como Teresina, interferem no tipo de clima. E é isso que a gente vai perceber durante a aula de hoje. Então, chamando atenção para a estrutura da aula de hoje, algumas questões norteadoras são fundamentais. Por exemplo, quais os elementos climáticos que determinam o clima no Brasil? Tá? Ou seja, quais seriam esses elementos climáticos? Quais os fatores caracterizam os climas no Brasil? Eu falo de climas porque o Brasil tem tipologias de clima. E quais as classificações climáticas revelam aspectos importantes do clima no Brasil? Bem como você sabe caracterizar o clima de um lugar por meio do gráfico de climograma, porque o gráfico de climograma ele é muito utilizado nos concursos de vestibulares. Então vocês têm que ficar atento para definir qual é o tipo de clima, massa de ar e alguns aspectos importantes.
Bom, pessoal, uma característica do clima brasileiro, considerando a sua posição geográfica, né, que perceba que o Brasil ele vai se distribuir numa faixa intertropical, ou seja, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, é a tropicalidade. Então, vai ser uma característica típica do Brasil, né? Que o Brasil vai se distribuir aqui de aproximadamente 5 graus norte e um pouco mais de 33 graus sul, no hemisfério sul. Então, ele vai se localizar, em grande parte, tá, em áreas de baixa latitude, onde vai predominar massas de ar equatoriais e tropicais e climas quentes, né? Então, em razão da variedade climática, vai ser comum, por exemplo, no Brasil, praias ensolaradas, né, durante quase todo o ano, como as praias no Nordeste brasileiro. Tá? Bem como também lugares onde o clima, o ambiente vai fazer muito frio, né, e chega inclusive a nevar, como em São Joaquim, em Brusque, em Gramado, ou seja, em cidades ali da região sul do país, né? Então, se nós considerarmos a dinâmica atmosférica, né, ela vai resultar, entre outras coisas, do movimento do ar atmosférico. E este depende das diferenças de temperatura entre as zonas climáticas. Então, na medida em que formam, por exemplo, áreas de alta e baixa pressão, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, na região polar, seja norte e sul, será uma área de alta pressão, ou seja, serão locais, ambientes onde vai predominar a alta pressão. Tá? Bem como na região aqui, ó, do centro do globo, próximo ao Equador, vai ser uma área de baixa pressão, né? Teremos também outras áreas de baixa pressão, como nessa região aqui de 60 graus norte e sul, e outras áreas de alta pressão nas latitudes de 30 graus norte e sul. Então, as áreas de alta pressão serão áreas de dispersão de ventos, né, como você pode observar aqui. Tá? Bem como as áreas de baixa pressão serão áreas de encontro de ventos, né, dos ventos alísios. Tá? Isso é percebível, isso é reconhecível em função do próprio movimento de rotação do planeta. A dinâmica dos ventos, tá, ocorre em função da rotação do planeta. E essa rotação do planeta, e com a dinâmica dos ventos, vão contribuir para a formação de verdadeiras células gerais de circulação. Tá? Então, ó, em função da ocorrência das áreas de alta pressão, dessas regiões polares, onde o ar vai estar mais comprimido em função das baixas temperaturas, o vento ele tende a movimentar-se para as zonas equatoriais, né? Seja vindo do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Então, o movimento, por exemplo, dos ventos vindo do hemisfério norte, tá, vai ser um movimento, né, horário que vai caracterizar os chamados ventos alísios de nordeste. Então, os ventos que se movimentam aqui no hemisfério norte são ventos que vão ter uma movimentação horária que vai caracterizar um movimento para nordeste. E os ventos vindos do hemisfério sul vai ter esse movimento anti-horário, né, que vai caracterizar um movimento de sudeste. Então, ele vai ser reconhecido como ventos alísios de sudeste. Tá? Então, por que ocorre a existência dessas células de circulação geral? Isso aqui vocês viram no primeiro ano. Então, temos a célula de Hadley, a célula de média latitude, bem como as células polares, né? Então, a célula de Hadley e as outras células se distribuem no hemisfério norte e sul. Tá? Então, os ventos que se formam aqui na região de alta pressão norte e sul, tá, eles tendem, em função da rotação do planeta, a se movimentarem para as áreas de baixa pressão, tá, aqui na região da zona de convergência intertropical, porque é uma área quente. Tá? Então, quando esses ventos alísios se encontram nessa faixa aqui, ó, né, da região de zona de convergência intertropical, né, próximo aqui ao Equador, tá? Como é uma região quente, esses ventos ele tendem a elevar-se, por exemplo, para as altas altitudes da atmosfera. E aí eles vão fazer um movimento divergente, ou seja, eles vão fazer um movimento de retorno para a região polar.
Então, quando eles fazem esse movimento de retorno, eles vão se caracterizar como ventos contralícios. Tá? E aí, ó, tanto na região do hemisfério norte como na região do hemisfério sul, na latitude de 30 graus vai haver uma descida desses ventos. Né? Então, o vento contralício que veio, né, na região do Equador, ele tende a descer, ou seja, a subsidir para o solo aqui nessa faixa de 30 graus norte e sul. Tá? Então, quando ele desce, parte desse vento retorna novamente à zona equatorial, tá? E outra parte ele segue em direção aos polos, então fazendo um outro movimento circulatório, ou seja, formando uma nova célula de circulação geral. Quando ele chega a aproximadamente 60 graus norte e sul, né, eles vão fazer um movimento de subida. Tá? Então, parte desse vento que sobe, ele retorna para o polo, ou seja, direciona-se para os polos, né? Seja norte, seja sul, e outra parte volta para a região equatorial. Então, formando uma nova célula. Então, nós temos 3 células de circulação. Nós temos as células polares, né, que se formam na região polar. Nós temos as células de média latitude, né, que vai se formar entre 60 e 30 graus, norte e sul, e temos a célula de Hadley, que vai se formar entre 30 e 0 graus, norte e sul. Então, essas células são formadas em função da dinâmica do ar atmosférico, né, em função das temperaturas e pressão sobre esse ar atmosférico. E isso passa a interferir diretamente também nas características, tá, climáticas no globo e principalmente aqui no Brasil. Outra coisa importante, né, da existência dos ventos alísios, né, é a própria dinâmica da zona de convergência intertropical. Então, ela vai se localizar aqui, ó, na região equatorial, como já foi dito, e vai ser uma área responsável pelo encontro dos ventos que vêm do hemisfério norte e do hemisfério sul. Tá? Então, vai ser uma área de encontro de massas de ar. Tá? Há também as chamadas ZACAs, né, que são as zonas de convergência, ou é a zona de convergência do Atlântico Sul, tá? Que também vai ser um sistema meteorológico típico de verão, assim como a zona de convergência intertropical. Tá? Então, esses ventos eles são muito importantes porque eles se deslocam principalmente das áreas de alta latitude, né, para as áreas de baixa latitude, e essas áreas de alta latitude, como as zonas polares, serão áreas de alta pressão, e de baixa latitude, como por exemplo aqui, ó, na região equatorial, serão áreas de baixa pressão. A respeito dos sistemas meteorológicos, né, tipos de verão, como foi citado antes, nós temos as ECIS, que é a zona de convergência intertropical, e as ACAS, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. A ZECIT, ela caracteriza-se por ser uma zona de baixa pressão ao longo da faixa equatorial, então ela se vai localizar aqui, né? E, inclusive ela vai sempre se deslocar também, dependendo do período do ano, para onde se dirigem os ventos alísios, então, que sopram de sudeste no hemisfério sul e de nordeste no hemisfério norte. Então, o encontro desses ventos, né, na zona de convergência vai influenciar na formação de nuvens. Além das ECIT, o Brasil vai sofrer influência das ACAS, né? Uma faixa caracterizada pela zona de baixa pressão também, responsável pela grande formação de nuvens que se estende no sentido noroeste e sudeste. Tá? Então, você tem esse sentido aqui, ó, noroeste e sudeste, desde o sul da Amazônia até a região central do Atlântico Sul, em latitudes médias. Tá? Então, esses dois sistemas são responsáveis por grande parte do volume de chuvas recebido no território brasileiro. Então, enquanto a ZECIT garante a maior parte das precipitações anuais no Nordeste e no Norte, as ACAS é responsável pelas chuvas abundantes na região Centro-Oeste e na região Sudeste.